Oi, hoje na nossa jornada da leitura do livro de Salmos, eu vou falar das lamentações que ofuscam as nossas bênçãos, mas também sobre a fidelidade de Deus com os seus. Isso está lá no capítulo 137 e 138 do livro de Salmos. Meu nome é Eduardo, você está no canal São Mundo Mendes, e o versículo que nós vamos começar é o versículo 2 do capítulo 137. Diz assim, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Claro que o grande ponto nessa história é assim, harpa não é para ser pendurada, harpa é para ser tocada, harpa é para alegrar, harpa é para transformar o sentimento da pessoa que está ouvindo, até, óbvio, o sentimento da pessoa que está tocando, porque ela tem que ter a emoção daquele momento para passar para outros. É um instrumento que vai produzir som e que vai alegrar os corações. Esse é o objetivo. Mas uma harpa pendurada serve para quê? Para nada. Ela não cumpre a sua função. Agora, vamos entender então o porquê disso. Olha o versículo número 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse povo de Israel, nesse momento aqui, está vivendo uma tristeza, uma angústia. Então, talvez a gente possa dizer, nossa, é compreensível. Penduraram a harpa porque eles não tinham ânimo para tocar. Mas e se o ânimo viesse justamente porque eles estavam tocando? Se pensarmos, então, de uma maneira diferente, não como é a lógica, eu diria até a lógica da maioria das pessoas. Assim, eu não faço porque tal coisa não aconteceu na minha vida. Eu não faço porque eu não tenho isso. Eu não faço porque eu me vejo inferior a tal pessoa. Esquece tudo isso. Deixa o Espírito de Deus mostrar quem você é em Deus realmente. Você tem que fazer justamente porque fazendo, você vai aprendendo com o processo, você vai crescendo com o processo e você vai ter oportunidade de chegar no ponto máximo, de virar até uma referência talvez naquilo que você achava que você não tinha como chegar, não tinha como fazer, porque quem faz é o Espírito de Deus na sua vida. Então deixa o milagre de Deus acontecer. O apóstolo Paulo falava exatamente isso. Quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque quando ele era fraco, então ele se esvaziava dele e deixava Deus agir. E isso não só para questões espirituais, porque muitas vezes nós encontramos na Bíblia passagens que mostravam como o Espírito Santo trazia inteligência, capacidade, trazia força em inúmeros momentos. E isso não tem nada de espiritual. A consequência não é espiritual, mas o agir é espiritual e começa quando a gente abre os nossos corações, então, para ver esse milagre acontecer. Agora, olha só o que fala, se a gente for pensar nesse momento aqui, no versículo 4, quando ele diz assim, então, como que a gente pode cantar se a gente está em terra estranha? Mas se nós pegamos Marcos capítulo 16, versículo 15, a palavra vai dizer assim, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Esta não é uma ação para qualquer um. É para aqueles que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Você vai e você prega, não importa onde você está. Você é a diferença, você vai ser a resposta para muitas pessoas. Não sei se você já ouviu essa frase, mas diz assim, a Índia ou a África ou o país que você gostaria talvez de ir para pregar é justamente a pessoa que está do seu lado. Então aproveita esse momento para fazer a diferença na vida dela. E quando eles falavam então que eles estavam em terra estranha e não queriam fazer nada, não se sentiam motivados para que isso aconteça, era justamente então esse momento que mantinha eles inclusive debaixo desse jugo, desse problema. O problema só iria sair da vida deles no momento que eles decidissem então dar o primeiro passo. E quer ver? Olha, 2 Crônicas, capítulo 20, vai contar a história de um dos reis de Israel, o rei Josafá. Eu não vou falar tudo porque não temos tempo para isso, mas ele estava num momento de muita angústia, porque tinham dois reis que estavam vindo numa batalha contra eles. E eu vou estar lendo o capítulo 20, versículo 3, só para você ver. Olha só. Então, Josafá teve medo. Ele era o rei, ele tinha riqueza, ele tinha um exército, mas ele teve medo. Imagine eu e você, que não somos reis, eu imagino. E mesmo assim, então, a gente fica questionando, mas como que eu posso ter medo? Normal, é um sentimento humano. Que bom, você está vivo, você está viva. Meus parabéns. Agora, olha lá, quando você vai no versículo 9, inclusive, ele fala assim, se algum mal nos sobrevier.
Espada por castigo, peste ou fome. Olha em que ponto ele estava realmente, a angústia, a tristeza, ele estava observando situações que estavam acontecendo na vida. E olha só, o versículo 15 vai dizer assim, ó: e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, não temam, a segunda parte do versículo fala assim, não temam, nem se assustem, porque desta grande multidão, porque a peleja não é de vocês, mas é de Deus. Olha que privilégio entender e ter essa visão espiritual para viver uma vida abundante. E para finalizar, olha só o versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os dois reis que eu te falei que ele estava com medo de lutar contra eles. E os do monte Seir ainda, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados. Todos desbaratados. Por que isso acontece? Simples, deixa Deus agir no meio dos louvores. O louvor, a harpa não tem que ficar pendurada. Pega aquilo que você tem na sua mão e não deixe pendurado. Comece a fazer o som que Deus quer que você faça e o milagre vai acontecer. Olha só, quando eles mudaram o conceito, o que eles falam no capítulo 138, no versículo 2. Então eu me prostrei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Opa, aqui deu estalo. Eu tenho que louvar o nome do Senhor então. E o versículo 3. No dia em que eu clamei, o Senhor me acudiu e acalmou a força da minha alma. Numa outra versão diz assim, quando eu clamo, o Senhor me responde. Coragem e força o Senhor me dá. Toma posse disso para a tua vida, mas clama primeiro. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e secretas que ainda não sabes, diz a Bíblia. Mas clamar é com você. Agora, olha o versículo 6 do capítulo 138. O Senhor é grande, contudo atenta para os humildes. Já os soberbos, ele os conhece de longe. Então, seja humilde. Reconheça a sua fraqueza, mas pegue aquilo que o Senhor colocou na sua mão, a sua harpa, e toque ao Senhor, que no meio do louvor você vai ver o livramento, o milagre, a bênção, a cura. Não sei o que você precisa, mas você vai ver acontecer. Faça a prova e a sua vida e de todos aqueles que estão ao seu redor vão mudar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia, liberte-se. Até o próximo vídeo. Tchau!